O Conexão RS de hoje recebe o diretor-geral da Ubra TV, Walter Kurrenbecker, a economista-chefe da FEComércio, Patrícia Palermo, e os jornalistas Astomiro Romais e Maressa Sampaio. Bom, o primeiro assunto, sejam todos bem-vindos. Nosso primeiro assunto é o vazamento das conversas entre Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, publicado pelo site Intercept, que movimentou o cenário político nos últimos dias. Como é que vocês têm acompanhado? Primeiro, eu vou fazer uma pergunta básica para todos. Vocês têm segurança digital? Isso foi tema aqui do programa, inclusive com a presença do ex-secretário de Segurança Pública do Estado, o chefe da Casa da Polícia Civil, né, da área da segurança pública, delegado Emerson Vendet, que é especialista em segurança digital e nos passou muitas informações que eu confesso, eu que me achava nerd ou geek, se você não sabe o que é o termo, mas uma pessoa ligada às tecnologias, confesso que eu não sabia de toda essa vulnerabilidade que a gente tinha. Vocês, nesse tema, se sentem seguros hoje para trocar conversas? Não. Professor? Está muito complicado, né? Eu acho que o que aconteceu aí recentemente demonstrou aí a fragilidade do sistema, né? De fato, nós somos acessíveis, me parece, em qualquer lugar, em qualquer momento, através de qualquer meio, plataforma. Me parece realmente que existe uma fragilidade. Há quem diga que não há o que se consiga, de fato, bloquear e fechar, né? Existe hacker para tudo. Vocês já ouviram isso, né? Já. Quer dizer, não, é só tu contratar a pessoa certa, mas com certeza ele vai derrubar aquilo e entrar. Então isso gera um pouco de insegurança. Aliás, o lado bom dessa história, me parece, que foi que... como é que chama? A BIM? A inteligência brasileira. Né, resolveu trocar todos os aparelhos móveis, né, do alto escalão, do primeiro, segundo escalão. Agência de Inteligência Brasileira ou Agência Brasileira de Inteligência. Isso a gente percebeu. Então, e isso eles já vinham falando, mas pouca gente dava muita bola e importância para isso. Sim. Né? E o senhor, professor, acha que Sérgio Moro sai desgastado ou fortalecido? Na verdade, eu perguntaria assim, a quem interessa esse tipo de provocação, ou debate, ou evidência, né? Com certeza não é para a construção de um projeto. Essa é a minha observação. Evidentemente que há um desgaste, porque quando se lança coisa como uma coisa absolutamente incorreta, né, e denuncia uma fala pessoal, seja lá de quem for, ela gera uma ansiedade, né, e uma série de dúvidas. E eu acho que quem lançou isso também já atingiu objetivos. Esse era um dos objetivos, desestabilizar. E desestabiliza sim, eu acho que sim. Vou passar para os nossos jornalistas aqui a questão do ponto de vista jornalístico. Além de analisar se Sérgio Moro sai desgastado ou fortalecido, o Intercept agiu de forma incorreta ao publicar um material de conversas privadas entre agentes públicos ou era de interesse público? E aí temos um conflito, por exemplo. Do ponto de vista jornalístico, eu não vejo qualquer conflito. Tem que divulgar, sim. Vazou, tem que divulgar. O jornalista, esse é o papel da imprensa, divulgar, doa quem doer, se é interesse público, se chegou-se à conclusão que há ali alguma coisa a ser investigada ou que as pessoas devem saber, tem que ser divulgado. Agora, o hacker é outra história. O hacker, se existe mesmo esse hacker, se ele praticou crimes, ele vai ter que pagar por isso, se for encontrado. Assim como quando o juiz liberou lá, o Sérgio Moro liberou as gravações, aquela época que o Lula ia virar ministro da Dilma, deu toda aquela polêmica, também ali a imprensa tinha que divulgar. Inclusive foi uma declaração do próprio Moro na época, né? Uma Exatamente, Bial, então ele diz claramente... a imprensa tem que divulgar, repercutir, etc. Agora, a gente tem que também... pensar, assim, esse ponto de vista da segurança realmente me preocupa muito. Não estamos seguros, temos que cuidar o que a gente fala no WhatsApp, no Telegram, etc. E o que me surpreendeu foi isso, o amadorismo, né? Eles não tinham nem senhas de 2 passos ali, depois Sim. que foram falando, pô, essas pessoas são amadoras a esse ponto, né, de não se proteger, imagina nós aqui. Professor Astomiro, o chefe de polícia, ex-chefe de polícia, Emerson Vendet, perguntou para todo mundo aqui se todos tinham 2 passos de segurança. Não temos. O senhor tem, por exemplo? Eu não tenho, porque minhas conversas são muito republicanas. Ah, tá. Minha vida é um livro aberto, é isso? Tá bom. Eu não posso dizer o mesmo. É vindo de um homem, por exemplo, que comanda a editora da Ubra. É verdade. Nele a gente acredita. Parafrasear a minha vida é um livro aberto. Caiu muito bem, professor.
Não, mas eu acho que a preocupação aí é a questão da segurança. Esse tema específico, ele está focado muito na questão da segurança jurídica também, né? Eu acho que qualquer um de nós pode estar amanhã ou depois de amanhã sujeitos a, sei lá, uma acusação, a estar diante de um juiz, e ninguém de nós gostaria de ter diante de si alguém que está eleito para aquela posição, através de concurso, seja lá o que for, né? Que está ali para julgar com equidade e com distanciamento. E ele não faz isso, né? Quer dizer, aí complica todo o processo jurídico, né? Quer dizer, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo cidadão tem direito a um julgamento justo e equidistante, né? Quer dizer, um juiz está ali não para tomar partido de lado A ou de lado B, está ali para julgar. Que, e, infelizmente, não foi o que pois aconteceu. Professor, né? mas Então, será que não é sempre assim? Pois em é, todos essa é uma os boa casos? pergunta, né? É uma boa pergunta. Eu não acho que deveria talvez ser, né? seja sempre assim em todos os casos. Não deveria. Pois é. Porque existe a Constituição, né? Artigo 129 é muito claro, o inciso 1 diz lá que, né, explicita exatamente o papel do Ministério Público, né, que é o de acusador, e depois a questão do papel do juiz, né, de manter-se equidistante. Esse é o código de ética do magistrado, né, que diz exatamente isso, você tem que se manter equidistante das questões, não pode tomar partido, né? No momento que e ali foi um monte de intervenções do próprio juiz direcionando uma questão. O que me preocupa se a gente cai nesse debate, nós chegar à conclusão de que talvez o grande feito dele de combater a corrupção generalizada que estava nesse país e nas pessoas que assim agiam e dar um basta nisso e começar a disciplinar, se coloca tudo por terra. Quer dizer, aí o grande valor do mérito que teve Sérgio Moro, que talvez é o cara que era mais visado por talvez hackers e pessoas que estavam contra, o juizinho de primeira instância que foi passando o Brasil a limpo. Esse é um recado que nós temos que dar. Mas é muito perigoso também essa figura. Eu só não entendo assim, que eu não posso combater a corrupção com outro ato corrupto. Não, né? mas esse não com um erro eu não posso. Claro né? que não legitima. Aí agora, é que tá a chave da história. Bom, agora eu quero... E se tá todo mundo errado? Sim, agora vamos puxar para o aspecto econômico. Por quê? Vamos tentar entender. A gente falou aqui questões que envolvem a ética na comunicação, no exercício do jornalismo. A gente falou aqui sobre efeitos políticos. A gente falou também na instância jurídica, no direito, o que isso pode trazer frente ao trabalho do juiz, frente ao trabalho da promotoria, enfim. Agora, tudo isso, hoje, toda essa instabilidade em todas as instâncias de poder vão cair lá na área econômica, porque todo economista que a gente entrevista, e não importa o espectro que esteja alinhado, né, mais à esquerda, mais à direita, todos falam em instabilidade política como algo extremamente prejudicial para a recuperação econômica do Brasil. Do ponto de vista da economia, essas dificuldades, esse abalo no cenário político, está refletindo essa patinada, que está saindo lá na patinada que a gente está dando, a gente não consegue sair do lugar e o PIB está retraindo ainda mais, Patrícia. O que eu vou dizer é que essa notícia recente, ela mais uma vez, ela encaminha toda a energia do governo para tentar lidar com uma crise e não bota essa energia canalizada para aprovar as reformas que são tão necessárias, né? Então, toda vez que você coloca energia, esforço, organização política para um lado que não é o lado que deveria estar sendo conduzida essa energia, o outro lado fica enfraquecido. Então, a gente teve o primeiro dado do PIB, né? O primeiro dado do primeiro trimestre de 2019, e ele saiu fraco, ele saiu com uma primeira queda. Depois de 8 trimestres crescendo na margem, a gente teve a nossa primeira queda na margem. E aí vem uma grande pergunta, né? Por que será que o Brasil está tendo uma dificuldade tão grande de crescer? E são inúmeras as respostas que começam a surgir. Uma delas, que pode estar acontecendo de fato, é que o PIB potencial brasileiro tenha diminuído nesse tempo, né? Isto é talvez, não que seja o crescer 1% seja o nosso novo normal, né? Mas que a gente não vá muito longe disso. E isso é problemático, né? Por quê? Porque o Brasil passou muitos anos sem reformas. Quando você passa muito tempo sem fazer reformas, as reformas que são necessárias são muito mais profundas e mexem muito mais com o status quo de dentro da sociedade. Então, o Brasil tem pressa.
E crises de natureza política só fazem com que essas reformas sejam cada vez mais lentas. Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, pô, mas ano passado, ano retrasado, se falava, tem que fazer uma reforma trabalhista, porque se não tiver uma reforma trabalhista, o Brasil não vai crescer. Agora o pessoal fala que tem que fazer a reforma da Previdência, porque se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil não vai crescer. Para terminar a reforma da Previdência, eu vou falar, tá, e a reforma tributária? Sim, nós precisamos fazer muitas reformas. E essas reformas precisam ser feitas logo, porque se leva tempo para se amadurecer desses impactos dessas reformas. Os impactos dessas reformas demoram tempo. Os países que fizeram grandes reformas nas suas economias levaram até 10 anos para ter os primeiros resultados mais consolidados. Então, toda vez que a gente pega essas crises políticas, adiando esse processo ou fazendo as reformas não serem tão profundas como elas deveriam ser, a gente atrasa ainda mais esse crescimento tão esperado da economia brasileira. Só para deixar claro, porque eu vi que a Maressa balançou a cabeça e o professor também, e isso é um debate, quando acredito, a Patrícia pode me corrigir, quando ela fala as reformas tão necessárias, aqui a gente não está entrando no mérito da proposta em si, de qual reforma deve ser feita, mas acredito que é consenso aqui de que a gente precisa reformar o Brasil em diversos aspectos. A questão que se discute é que tipo de projeto vai se apresentar, o que está sendo costurado lá em Brasília. Isso. Mas eu não sei se vocês concordam que reformas devem ser feitas na Previdência, na área tributária. Né? Eu só queria tomar o início da fala dela, a questão da crise política que enfim, aflorou e que isso acaba prejudicando o desenvolvimento econômico, enfim, né? Mas vamos, para ser justo, não é uma crise que foi criada por o episódio Intercept. O governo é uma usina de crises, né? Todo dia tem uma nova crise de coisas que não haveria necessidade que fossem conduzidas dessa maneira. E isso é consenso aqui também, de que o governo está perdendo energia com coisas que não deveria perder? Tomada de Três Pinos, por exemplo. Eu vou dizer que o próximo grande passo aí, é uma coisa que eu acho que... Mas eu vou um pouquinho mais longe, tá? Eu acho que a gente começa com crises no início do segundo mandato da Dilma. Né? Aquela eleição ali que elegeu a Dilma já começou sendo um processo de crise e depois a gente teve, vamos lembrar bem, vamos fazer o histórico aqui, a gente teve a eleição da Dilma, quando ela entra enfraquecida pela própria base do PT, que não dá o apoio necessário para ela começar a fazer reformas que ela queria fazer daquele início. Tanto depois que ela chama o Levi, né? Ela chama o Levi e assim, quando ela começa a fazer algumas transformações que são importantes e, no meu ponto de vista, corretas, os primeiros discursos contrários àquelas medidas vêm do próprio PT. Né? Então, aí já tem todo aquele processo que vai encaminhar para o impeachment, aí entra o Temer, na sequência do Temer já tem o caso Joesley, depois já fica patinando um ano e pouco naquelas denúncias, vem a eleição elege o Bolsonaro, que vem junto o PSL, entendeu? Então não é uma questão do agora. Círculos, né? Nós continuamos nos arrastando e não conseguindo em algum momento parar e dizer assim, ó, tem estabilidade. A usina de crises, ela está em Brasília. Sim, e ela começa nas instituições que deveriam fazer andar o país. Isso eu vejo, isso é natural, quer dizer, a gente percebe isso lá. Isso é uma observação importante, porque se a gente for lembrar, tem crise no STF, eles mesmos discutem, crise no Legislativo, crise no Senado. Por exemplo, a forma como agora, né, pulando para a demissão do Levi, né, pode ter todo um escopo aí de razonabilidade para ter feito ou não, enfim, mas a forma como foi feito, de novo, é um estopim de crise, que de formas que o presidente do Congresso lá tem que dizer, pô, me causou uma perplexidade, diz ele, né? Então, quer dizer, continua a crise, continua outra, enfim. Para fechar esse bloco rapidamente, tá? De que maneira vocês analisam o espaço que a grande mídia tem dado ao material do Intercept? E aqui eu vejo também um paradoxo, porque, por exemplo, a revista Veja, né, tradicionalmente defendeu o Moro em diversos momentos, agora apresenta uma capa que ataca. Né? E aí se questiona também as grandes mídias como Rede Globo, que está dando o espaço necessário para essa troca de conversas. Isso é bem complexo, tem muitos interesses aí, né, espalhados. Então a gente vê a Rede Globo, que talvez seja uma das citadas nos próximos vazamentos, a gente vê a Rede Globo muito preocupada em falar das duas questões. O hacker, que isso é um crime, que não pode, e fala dos vazamentos. Mas a gente vê a Globo muito interessada, sim,
em dizer, olha, vocês não podem levar a sério conversas vazadas por hackers. Isso dá Sim. para notar. Daí tem as outras empresas que são concorrentes da Rede Globo e sabendo que a Globo pode ser citada, então elas querem entrar na barca e vão lá e denunciam mesmo a questão Sim. do conteúdo, pensando, bom, a Globo pode estar ali no meio, então Lembrando vamos... que o Intercept não liberou tudo ainda, né? Não, falta Então nós muito. estamos falando, digamos assim, nós estamos no meio do caminho, talvez, ou menos nem até, né? isso, Ou tem nem isso, áudios, Exatamente. Será a É tudo ponta do aquilo que iceberg? Exato, tudo que nós estamos Então, dizendo são aqui muitos agora pode ser que interesses. meia-noite não seja mais nada disso, né? Pois é. A coisa já tenha se Mas aí só desviado para outro foco. um último comentário, né? E de novo vinculando com a questão da economia, né? Histórias contadas ao meio nunca são as histórias que a gente precisa ouvir para a gente se colocar de um lado ou de outro, né? Então isso é problemático porque aumenta a incerteza, gera uma tensão e de novo, em ambiente de incerteza, em ambiente de tensão, os agentes econômicos não tomam decisão. Então isso é problemático. A gente não pra economia. sabe quando é o fim disso. Sim. Isso que dá uma sensação de Bom, insegurança. A gente vai fazer uma rápida pausa, tá? E vamos voltar com o Conexão RS Debate. No próximo bloco, a gente vai analisar o cenário econômico para 2019. Nesse segundo semestre, ainda dá tempo de uma recuperação na economia brasileira? Na sequência, fique com a gente já volta. A economia brasileira apresentou retração de 0,1% em abril na comparação com março. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas nesta semana. Vou começar com a Patrícia, né? Como dá para analisar esses dados? Estamos a caminho de uma recessão? Já estamos numa recessão? O mercado aguarda, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência para começar a investir? Tu mesmo disseste no bloco passado que reformas levam um tempo para dar, né, um sinal para quem as promoveu. A gente pode imaginar que seria imediato, suponhamos, ainda não está certo, que a aprovação vem agora, logo no início do segundo semestre. A recuperação é imediata? Bom, vamos lá então. O ano de 2019, ele começou prometendo muita coisa, né? Se a gente for olhar os indicadores de confiança, seja dos consumidores em geral, seja do empresariado, se tinha tido um aumento significativo logo após a eleição. Por quê? Porque a gente tinha eleito um governo aqui no Brasil, né, que estava cacifando, né, um ministro da Economia que tinha como pauta, por exemplo, fazer a abertura econômica, fazer uma desburocratização profunda da economia brasileira, né, levar a cabo as reformas. O Paulo Guedes não era alguém que estava escondido debaixo da mesa e que surgiu depois da eleição. Muito pelo contrário, ele levou muitas pessoas que não estavam votando no Bolsonaro em si a depositar seu voto na candidatura lá do candidato do PSL, porque vinha com ele junto, né, o posto Ipiranga, como ele costumava dizer. O que acabou acontecendo, né? Quando entra o governo, a gente começa a enxergar esse descompasso entre o executivo e o legislativo. E por mais que houvesse uma grande intenção, uma grande agenda, né, de desburocratização, de liberalização e assim por diante, essas coisas tinham que passar pelo Congresso. E para isso tinha que ter articulação política, que foi algo que em vários momentos, né, se mostra faltante, né, entre o Executivo e o Legislativo Nacional. O primeiro semestre, de uma certa forma, ele foi frustrante, né, mas com o passar dos meses ali, ele não foi, como é que eu posso dizer assim, surpreendente, né? As pessoas acabaram entendendo que aquele resultado ia acabar acontecendo, porque toda aquela agilidade que no primeiro momento foi mostrada como seria feita assim que o governo entrasse, não se efetivou. Até porque existem limitações para isso acontecer de fato, né? Então, o que está acontecendo nesse momento é que o mercado como um todo está dando ainda um voto de confiança, está esperando, né, para ver o que vai acontecer. E eu acredito que o segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro, mas não ao ponto da gente conseguir voltar ao nível esperado de crescimento que a gente esperava lá no início do ano, que 2019 pudesse entregar. Né? Para você ter uma ideia, a gente pensava que 2019 poderia chegar ao final do ano
o Brasil crescendo algo entre 2,5% e 3% no acumulado do ano. Hoje, uma expectativa positiva faz o Brasil crescer 1,5%. Né? Por quê? Porque tem que reverter esse crescimento negativo do primeiro trimestre e crescer bem nos outros trimestres para não fazer com que o resultado fique ainda pior. Mas o que a gente sabe? O mundo tem muito dinheiro disponível, o mundo espera um ambiente econômico mais estável e com mais certeza de médio e longo prazo para aplicar. E se nós fizermos as reformas necessárias, e na medida de que elas são necessárias, não adianta fazer uma reforma da Previdência que seja curtinha, pequenininha, né? Um cobertorzinho curtinho. O dinheiro vai vir. Só que não pode se esperar que isso vai ser um amanhecer diferente. No dia seguinte da reforma, nós continuaremos os mesmos, né? As coisas continuarão exatamente nos mesmos lugares, só se apontará para horizontes melhores. E isso tende a atrair recursos do Brasil. Eu quero ver esse dia, eu vou perguntar depois esse dia seguinte, pós-reforma, né? Estamos aqui com uma hipótese, mas o professor tinha algo para dizer. Não, é justamente porque eu penso nessa linha exatamente, incidando, por exemplo, a aprovação da Previdência, que deve estar se falando aí em 26 de julho, né? Estão falando alguma coisa por aí. Com toda certeza deve dar um gás aí, né? Para uma melhoria dos indicadores do mercado. Mas eu também concordo, eu acho que não vamos conseguir chegar perto da expectativa que se tinha do início do ano. Sim. Mas resta saber também qual é a reforma que será aprovada, né? Não aquela proposta pelo Toda governo. hora vão tirando alguma coisa. Não, pela última vez. Já é do Congresso. Já é do Congresso, é mais do Congresso do que do governo. Até Pelo porque... relatório, hoje seriam 860 bilhões. Né, A expectativa era muito maior. De 1 trilhão para 800. Mas uma coisa... Até 800 bilhões... Até 800 bilhões, ela ainda é uma reforma de bastante efetividade. Né? E na sequência, provavelmente verá logo a segunda reforma, né? Já está se falando em 3 anos, 4. Na verdade é o seguinte, ó, o que a gente tem que entender é como... Vamos fazer uma metáfora com uma casa, tá? A gente pode fazer uma grande reforma na nossa casa, tá? Por melhor que ela seja, com o passar do tempo, a gente vai ter que fazer novos ajustes. Não tem como fazer algo diferente disso. Né? As relações de trabalho estão mudando, a própria estrutura etária do país está mudando. Então, tem várias coisas que vão ter que ser feitos novos ajustes ao longo do tempo. Mas uma reforma previdenciária que dê um gás, né, de uns 800, 900 bilhões no intervalo de 10 anos já é algo bem melhor do que uma reforma que desse os 400 bilhões, que é o que, por exemplo, o Temer estava cometendo na reforma dele. A pergunta que eu faço para vocês, por favor, professor. Só aqui, pegando o gancho do que ela já disse aqui, eu acho muito... eu fico com receio, particularmente, de alguém que propõe uma reforma como a bala de prata, como se a reforma do INSS fosse resolver todos os nossos problemas. Mas ela não é. Aprovou, está tudo resolvido. Me parece que paira um pouco no ar essa visão. Pergunta que eu ia fazer para vocês agora, nesse momento. Vocês, já que as coisas não vão mudar de um dia para o outro com a reforma aprovada, né, e tem que se ver ainda que tipo de reforma para bater o martelo, se é a reforma do Congresso, se é a do Paulo Guedes, enfim, vocês já estão na recessão e no dia seguinte continuariam na recessão? Ou vocês estão ainda com a expectativa, a gente ainda tem mais para onde cair, se não for aprovada a reforma, para onde a gente vai? Mas deixa eu completar aqui com o professor aqui, né? Fazer um bate-bola aqui, aqui, né? Eu vou acordar no outro dia e vou para onde? Mas eu acho que essa questão da reforma, né? Eu acho que para muita gente, né, ficou essa ideia de que a gente tem que atirar com a bala de prata da evidência e tudo vai ser resolvido. Não é verdade. O que a gente tem que pensar, eu acho que a metáfora mais adequada para esse momento é o seguinte: nós vamos pensar num paciente que tem vários problemas, só que ele precisa de um transplante de coração. Se ele não tiver o transplante de coração, todo o resto vira resto. Por quê? Porque nós estamos falando de um déficit da natureza, em termos de volume, de 300 bilhões de reais por ano, que cresce a 50 bilhões a cada ano. A gente hoje gasta, né, só em nível federal, né, com a parte previdenciária, mais de 700 bilhões de reais. Hoje é a maior conta disparada das contas públicas, né, no país. Para a gente ter uma ideia, a gente gasta em torno de 100 bilhões com educação e 100 bilhões com saúde. Então, por que tem que atacar a Previdência em primeiro lugar? Porque a Previdência, se a gente não resolver aquele problema, todos os outros problemas não conseguem, quando curados, né,
sanar esse problema principal. Então, como se a gente pensasse num corpo que a gente tivesse que salvar o coração, para o coração continuar batendo e depois a gente começa a trabalhar com outros órgãos, porque se não trabalhar os outros órgãos também pode ocorrer uma Patrícia, falência. Por exemplo, a tributária. Tá, A mas aí eu tributária é quero uma coisa chegar ao importante seguinte, também. por que eu perguntei para vocês se vocês se enxergam na recessão, se vocês têm uma perspectiva pior se não tiver a reforma? Por quê? Porque nós tivemos a greve, tá? A greve convocada para o último dia 14 de junho, né? Uma greve geral no país. Mas o que se viu é que não houve uma adesão maciça ao movimento, tá? Um fracasso. O que significa esse termômetro? As pessoas estão entendendo que estão nesse nível de problema, que precisam de um transplante do coração, senão o corpo vai à falência. As pessoas também compraram, porque do outro lado eu também não vejo todo mundo vestindo a camisa da reforma, todo mundo com o pé meio atrás. Eu acho que aqui a gente chegou num consenso no primeiro bloco que tinha que ter reforma. Mas qual reforma? As pessoas também não abraçaram a reforma que está hoje no Congresso, né, e está em discussão. O que o brasileiro está esperando? Ele está numa inércia? O que está acontecendo? Eu acho exatamente isso. O brasileiro está cansado de tudo isso. A gente ouve muito, ou é o sindicato ou é o pró-Bolsonaro, e no meio de tudo isso tem muita gente que não quer saber dessas questões, entendeu? O brasileiro médio, eu me incluo aí, na verdade. Eu quero viver num país que tenha o mínimo, o básico, mas que o básico funcione. Saúde, educação, segurança. Eu acho que isso é um ponto em comum entre todos os brasileiros. Parece que às vezes a gente esquece que todo mundo quer as mesmas coisas para o país. Alguns pensam que vai acontecer de uma forma, outros de outra, mas essa coisa de... E outra, também tem a questão que a sociedade está mudando, as formas de manifestação estão mudando. As greves, como elas eram há 30 anos, talvez elas não sejam mais assim. As pessoas estão se manifestando mais pelas redes sociais, existe o cyberativismo. Enfim, então talvez não seja mais esse momento. A gente não está entendendo ainda porque a gente está vivendo, né? A história agora, as coisas acontecerem agora. Mas talvez não é assim mais que as pessoas queiram se manifestar, por exemplo. Professor Astomiro, acredito que deva saber já falei tantas vezes aqui, mas é que o pensamento dele me chamou muita atenção. Sobre o que a Marissa acabou de falar, né? Talvez a forma de se manifestar seja diferente. O Maurício Lazarato, o italiano, que diz que hoje a gente não para mais no chão da fábrica, a gente para a metrópole. É muito mais eficaz do que trancar os ônibus saindo, é simplesmente botar as pessoas na rua e não deixar mais ninguém andar, transitar, que isso incomoda muito mais, chama muito mais atenção. A gente vive transformações nisso, ou o brasileiro está inerte mesmo porque não sabe para onde ir, porque estão grenalizando demais, que o brasileiro comum não quer grenalizar. É engraçado a própria questão das mídias sociais, né? Isso hoje virou um terreno, né? Alguma coisa caiu, digamos assim, no tribunal das redes sociais, é um terror total, né? Porque aí vai muito do meu gosto pessoal, eu não aceito nunca o argumento do outro, né? Meu é sempre melhor do que o seu, e aí fica essa carnificina que não leva a lugar nenhum, né? E sobre a questão da própria greve, eu achei uma coisa muito paradoxal que me chamou a atenção. É alguém lá na rua querendo defender os direitos, etc e tal, e o outro, de repente, o policial, que também será afetado, de repente, metendo o pau, o cacetete no sujeito que está reivindicando, depois é um negócio muito engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Então, é uma coisa que a gente não consegue analisar exatamente qual a profundidade disso, aonde vai parar essa questão. Eu acho que, no fundo, é o que a Vanessa salientou bem, um sentimento de cansaço, uma certa sei lá, uma anemia geral, as pessoas estão cansadas de tudo isso, que tu não sabe exatamente, né? Alguém diz uma coisa, outro desdiz, outro vem com fake news, outro contra-ataca com outras coisas, então você fica no meio daquela velha síndrome da barata tonta, né? Não sabe exatamente para onde correr. São problemas muito mais imediatos que a gente vive, como ir num posto e não ter médico, e como o transporte público ser ruim. Então as pessoas estão preocupadas com isso, sabe? E aí, de repente, vir falar em greve de coisas para daqui a 10 anos, isso não é nem factível para muita gente. Mas isso não prejudica o debate, professor? De certa claro forma, que se eu só for para a rua para pegar a bandeira, para provar que o outro está errado, em vez de querer o debate, querer fomentar uma ideia única para todos? Mas eu vejo assim, ó, felizmente, eu acho que nós, em termos de informação e de conhecimento, nós estamos avançando. Nós não temos mais tanta facilidade como no passado de utilizar massas de manobras para gerar uma greve que a gente gostaria que acontecesse da forma como a gente quer, para ocupação de poder, enfim.
o povo começa a ser mais esclarecido de alguma forma. Eles começam a entender e pensar e querer apostar naquilo que a Marisa, por exemplo, falou. Eu gostaria de ter um Brasil onde eu tenho educação, saúde, enfim. É isso que eles querem. Então, a gente sempre utilizar esse dispositivo de massas de manobras, pagando, dando ali sei lá, né, como se falava, uma mortadela, utilizar o boi e fazer com que ele vá dentro de uma coisa que talvez ele nem sabe para que está sendo... Para que serve aquilo, como várias entrevistas foram feitas, o que você está fazendo aqui, o que você busca aqui. Isso eu acho que acabou mesmo. Eu acho que o Intercept teve um prejuízo muito maior do que essa greve, que foi um fracasso. Porque não se tinha pauta clara, não se sabe o que se quer, como se quer, por que se quer. E também, por outro lado, não se deixa um governo que, na minha visão, nem teve tempo ainda de se organizar muito bem, porque ele está sendo totalmente, toda hora... exposto à crise e também provocando crises, como a gente já viu aqui, né? Então tem que ter, eu acho que a credibilidade vai vir na medida que as coisas começam um pouco a acontecer. Eu falava antes aqui que eu acho que até esse episódio do Moro, na minha visão, vai dar até mais credibilidade para ele, porque esse governo foi eleito por 57% da população. Eles estão lutando, é verdade, mas existe toda uma quebra de modus operandi antigo de como se fazia político, do balcão de negócio, da troca do conchavo, da quebra de monopólios grandes que está acontecendo e que não é, para muitos, nem um pouco, né, interessante isso. E estão dando sinais, desburocratizando algumas amarras que a gente sabe que estava aparelhado em mecanismos que foram criados como agências e coisa e tal, e que precisam levar o seu tempo para surtir efeitos. Eu ainda quero acreditar, por isso que eu sou um pouco otimista, eu digo isso aqui, né? De que ele, 5 meses, 6 meses, onde entrou debaixo de um 57 a 43, né? Como é que dá isso? Por cento? Sim. Tu não tem unanimidade no Congresso, tu não tem isso, né? Só a bandeira do cacifado pela idoneidade, legitimidade do Guedes, do Moro, não foi o suficiente e não será. As duas Precisa eleições foram meio a meio. O Brasil está dividido e a gente sabe Exatamente. disso. Agora eu quero Sempre fazer com uma taxas altíssimas de amostragem abstenção. aqui. Eu sei que a pesquisa é pequena. Então é normal um embate Sim. forte no primeiro Os semestre. dois movimentos, tá? Os dois movimentos. A gente teve gente reunida no Parcão, tá? Há bem pouco tempo agora, em defesa de Sérgio Moro, da reforma da Previdência, entre outras coisas, tá? E a gente teve agora, dia 14, movimento com pessoas na rua também, né? Contra a reforma da Previdência, enfim. Vocês acham que esses movimentos estavam realmente falando sobre a reforma da Previdência ou era muito mais Lula preso ou Lula livre? É isso. Eu acho que isso Como é que nunca vocês enxergam esses movimentos? Acho que Qual era a muito pauta? mais do que a reforma, nas duas. Nas duas manifestações? Sim. Era o grenalismo ainda. Ponto de vista de vocês. E o que é um Eu tenho direito, ponto as de vista. pessoas vão se manifestar e Não, com pelo certeza. que elas quiserem, na verdade. Com Então, certeza. Eu só eu estou acredito querendo que tinha entender muito- qual é o real mote. Do meu ponto de vista, realmente, eu acho que são coisas diversas que estão levando as pessoas à rua, ou são coisas diversas que não estão levando pessoas à rua. Por exemplo, na greve de sexta-feira, né, que eu também, na minha opinião, foi um grande fracasso. Né? Foi? O que acontecia? Uma pauta muito difusa, que fazia que muitas vezes pessoas Nem que sabia defendessem uma coisa não fossem porque se sentiriam representando outras coisas também se estivessem ali em meio àquelas outras pessoas, né? Outra questão importante é o seguinte, eu acho que as greves têm efeitos diferentes sobre as vidas das pessoas do que tinham no passado, né? Por exemplo, hoje, né? Quando os bancos fecham, o efeito que tem na nossa vida é muito diferente do que tinha no passado. Porque grande parte das coisas a gente continua conseguindo fazer plenamente praticamente. na internet. Sim. Então, qual é o grande impacto que a greve tem hoje em dia, né? É quando mexe na parte do transporte público. Exato. O transporte público praticamente Não mexeu muito. mexeu. E a educação pública, quando para, ela problematiza principalmente a vida do mais pobre, que muitas vezes pode ficar contrário até o próprio movimento da greve. Porque quando o filho não vai para a escola, muitas vezes o pai tem que ficar em casa, a mãe tem que ficar em casa, Sim. num ambiente que tem 12 milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados. É pior ainda, sabe? Então, eu não sei até que ponto esse tipo de movimento acaba ganhando simpatia da massa da população, sabe? Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer mais uma rápida pausa e vamos inovar na televisão brasileira. Em vez de fazer projeções para um próximo ano, a gente vai fazer projeções sobre o cenário político e econômico para o próximo semestre. Então a gente já volta, fique por aí. Novidades na televisão brasileira, não perca!
Nesse bloco, a ideia é fazer projeções. Há um exercício de futurologia no cenário político e econômico. Na avaliação de vocês, como o governo Bolsonaro deve agir politicamente para destravar o Brasil? Né? Como é possível nesse sistema um amplo apoio do Congresso? Vai ser o toma lá da cá? E a gente está falando no aspecto interno, mas aqui, Patrícia, a gente pode também imaginar que não só o Brasil, mas o mundo está travado com disputas comerciais entre Estados Unidos e China. Essa perspectiva externa existe também? Olha, a economia mundial está passando por um processo de desaceleração. Ano passado a gente cresceu algo em torno de 3,7%, esse ano nós vamos crescer algo em torno de 3,2%. Quando dois gigantes, como é o caso de Estados Unidos e China, brigarem, né, isso acaba respingando no resto do mundo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o cenário do câmbio, né, a gente observou nos últimos meses um processo de desvalorização aqui do real. Mas uma parte dessa desvalorização do real não foi necessariamente o real perdendo valor, né? O que aconteceu, na verdade, foi que o dólar ganhou valor perante todas as moedas do mundo. Por quê? Porque num ambiente de incerteza, as pessoas correm para aquele que é um ambiente mais seguro. A gente não pode esquecer, né, que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, né? Sempre honraram as suas dívidas, historicamente honraram as suas dívidas, e acabam, os indivíduos, quando tem esse sistema de incerteza crescente no mundo, vamos lembrar, né? Lá na Europa tem todo o problema do Brexit, também tem que se resolver, né? Tudo isso encaminha para um dólar mais forte. Então, a gente conversava aqui no intervalo. Mesmo que haja uma reforma da Previdência, mesmo que se encaminhe uma reforma tributária de amplo espectro aqui no Brasil, mesmo assim, a gente teria uma queda do dólar menor do que se teria num outro ambiente externo mais estável do que a gente vê hoje. Né? Sim. Okay? Porque se a gente tivesse mais estabilidade do mundo, isso se refletiria, obviamente, numa queda muito mais forte do dólar em relação ao real. Bom, mas o que está atrapalhando mais na vida de vocês? Esse ambiente conturbado internamente ou externamente? O que vocês acham que deveria acontecer? Claro que dá para imaginar, a professora Maressa e professor Astomiro, professor Walter, de que o ambiente externo a gente não tem controle, mas o ambiente interno a gente tem controle. A gente pode agir. O que vocês imaginam que deve ser feito? Professor Astomiro. Começo dizendo que eu acho que a gente fechando aí os 6 meses de um governo que chegou com todas as, digamos, as cartas brancas para fazer uma série de alterações e mobilizações e transformações no país, a gente percebe que eu tenho dificuldade de ver hoje alguma agenda propositiva desse governo 6 meses. O que efetivamente foi implementado de coisas que pudesse motivar a economia a crescer, a um desenvolvimento do país, se não essas pautas absolutamente inócuas, né? Por exemplo, toda uma agenda, digamos assim, eu costumo chamar que é uma agenda de morte, né? Que você diz o quê? Que você liberou mais tantos agrotóxicos, que o motorista não precisa fazer exame toxicológico, pode andar doidado por aqui, que não é mais necessária a cadeirinha para proteger a vida das crianças, que você, enfim, começa a numerar as coisas, são tantas picuinhas, coisas menores, mas não há uma agenda, digamos assim, propositiva de coisas que efetivamente vão transformar a vida das pessoas. Que obviamente não vão ser aprovadas, sabe? Em determinados momentos parece que está só jogando para uma torcida, porque ninguém vai aprovar isso, ninguém é louco de fazer uma coisa dessas, por exemplo, tirar a multa de quem não usa cadeirinha. E também liberar a caça, o porte de armas da maneira que está sendo dito. Eu não consigo entender isso. Eles mesmos sabem que isso não vai acontecer. Então é muito complicado entender por que essas propostas estão sendo feitas, sabendo-se que elas jamais serão aprovadas. Bom, e como negociar Parece então um tempo Congresso? Perdido muito grande, o né? Congresso fica atarefado para discutir nessas pautas. E, por outro lado, tem que avançar rapidamente em outras. E ali tanto se falou no início do ano em mudar essa relação entre Congresso e Executivo. Mas Vives, o que é o Congresso hoje, né? Na verdade, você percebe que é um amontoado de gente, às vezes pessoas que entraram como aventureiros, não sabem de onde vieram nem para onde vão, né? Então, é coisa preocupante. A gente tem que eu fico com pena do próprio governo, né? Contar com uma bancada de apoio daquela, né? Pessoas que batem cabeça porque não sabem para onde vão, nem sabem por que estão ali. Posso citar um exemplo? Sim. Todo esse caso aí do Intercept.
Daí um gênio lá do PSL decidiu convocar o jornalista Glenn Greenwald para ir até o Congresso falar o que ele bem quisesse. Ser, né, lá uma roda, né, uma mesa redonda lá no Congresso e tal, e ele no meio. E aí esse gênio propôs isso e, obviamente, a esquerda amou. Pô, um palco aqui para o cara vir falar o que ele bem entender. E quem se deu conta de que o cara do PSL, que é a base do governo, estava armando um circo, foi o representante do DEM, o líder do DEM lá, e disse: vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo? O circo que vocês estão armando, vocês vão deixar o Glenn Greenwald vir aqui e falar tudo que ele bem entender. E, de fato, esse ponto de vista dele eu concordo ou não, é verdade. O Glenn Greenwald vai ter todas as câmeras do mundo para ir lá e falar o que ele quiser, independente se for mentira, verdade, etc. E daí o cara do DEM foi lá e trouxe, né, um pouco de luz e convenceu os representantes do PSL de que não deveriam chamar. E daí retiraram política. O assunto de Mas pauta. podemos, no coloquial, chamar de manha. Faltou manha ali. Faltou manha. Então, meu Deus, tá muito amadora a situação. E o que é o nível dos debates, etc. Agora o pseudo-filósofo lá do exterior, né, o Olavo de Carvalho, briga com Frota. Quer dizer, é um negócio de um nível deplorável. Já leram aqueles diálogos de Twitter? Patrícia, essa base do governo é o que eu não sei o que realmente é a base. Olha, eu acredito triste, que né? se a gente quiser, né, fazer com que o Brasil, de fato, volte a crescer, né, e a gente precisa disso, né? Existem 13 milhões de pessoas aí com pressa para que o Brasil volte a crescer, né? A gente precisa urgentemente de uma agenda positiva. Exatamente. Né? E essa agenda positiva, ela tem que começar a ser pautada por ações bem realistas, né, praticáveis. Então, por exemplo, a gente tem toda uma questão ligada às concessões vinculadas à infraestrutura que tem que andar mais rápido. Se o Brasil vier a crescer, ele vai ser estrangulado pela sua própria falta de infraestrutura. A gente tinha que aproveitar esse momento de fraco crescimento para se preparar para o momento que a gente vai crescer, mais ajustando a nossa infraestrutura. Então, tem toda uma parte de agenda de concessões que tinha que andar, né? Existe toda a questão das privatizações que tem que também ser uma agenda que tem que andar. Eu acredito que a gente vai passar nesse segundo semestre por um processo, né, de flexibilização monetária, né? Como a questão da inflação está controlada, né? E já tem vários estudos que mostram que a nossa taxa de juros ela poderia ser mais baixa. É muito provável que talvez não hoje, né? Talvez não nesse momento, mas na próxima reunião do Copom a gente já tenha uma baixa da taxa de juros que também possa vir a contribuir. A gente precisa que todas as energias do governo, e quando eu falo energias, é energias no sentido de quê? Que tenha os ministros, a presidência da República, a Casa Civil, toda ela voltada para fazer com que a reforma da Previdência, mesmo que não seja com o seu 1 trilhão, mas que seja com os seus 860 bilhões, passe lá na Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, que depois tem a parte do Senado, que vai ser provavelmente um pouco mais fácil, mas tem que passar lá primeiro no Congresso, na Câmara dos Deputados, para depois a gente avançar nas outras agendas, né? A gente tem que ter pautas propositivas na parte da educação, a gente tem que ter medidas efetivas na parte da saúde, a gente tem que andar com uma agenda de desburocratização relevante, porque, Pives, vamos pensar o seguinte, qual tem que ser o interesse principal do empresário? O interesse principal do empresário tem que ser de fazer o seu negócio acontecer. O seu negócio não acontecendo, ele não contrata pessoas, ele não pensa em investir. E, para isso, a gente tem que tornar o processo de fazer negócios mais simples. Sim. A gente não pode gastar tanto em assessoria trabalhista, tanto em assessoria tributária, para decidir como fazer. O cara tinha que estar destinado a gastar recursos em desenvolver melhores produtos, Sim. em conseguir apresentar o seu produto no mercado. Então, essa agenda positiva tem que andar. Professor Walter, o senhor que anda muito em Brasília ultimamente, né? Exato. Várias visitas a Brasília. Como é que tá a coisa lá? Tá tudo tranquilo? Brasília é uma usina de crises, não tem dúvida, e o Congresso é um grande picadeiro, eu vejo assim, né? Isso é a verdade. Mas o fato é que, para se governar, é a arte do possível. Tu tens que compor.
Isso talvez o governo, nesse momento, aprendeu, talvez, esse semestre, que foi, né, mesmo rompendo práticas antigas, abominadas, a velha política, como diz, do balcão de negócio, sempre com chaves, isso está sendo cada vez mais sinalizado. E eu acho que, nesse sentido, quer queiramos ou não, o nosso presidente tem sido coerente. Esse foi o discurso dele na campanha. O jeito que ele fala, ele continua falando como se estivesse na campanha. E 57% da população elegeu ele assim para isso. Então, ele não muda a retórica dele, que eu bem que gostaria que ele mudasse e se policiasse um pouco mais na forma que ele transmite, tá ok, e toma a decisão e demite por aqui, né, na TV, como aliás nós vimos. Mas esse foi o jeito dele, gente. Né? E ele continua com esse estilo dele que o elegeu de certa forma e que ele continua sendo coerente, porque talvez se mudasse muito radicalmente, que pressão nós estaríamos ouvindo da massa hoje? Viu, o cara é igual a todos, se elege, assume ali e daí muda e se deixa levar pela situação. Nós temos que avaliar isso também. Agora, eu concordo, Patrícia, nós precisamos pautas positivas. E talvez nós, mídia e a imprensa e outros grupos grandes que estão perdendo espaços, não estejam dando luz a algumas ações muito boas que estão acontecendo. Por exemplo, eu vou lembrar ontem uma que o Moro assinou lá para desburocratizar o fruto de retenções do crime. Já pego em... Né? Extremamente positivo. Extremamente positivo e simples. E não deixar 15 anos, 10 anos apodrecendo a sucata num depósito porque não há uma decisão. Né? Outra medida, e é pouco ventilado isso, outra, por exemplo, o presidente fala num dado momento, e a gente percebeu que ele queria pegar parte do dinheiro repatriado da Lava Jato para jogar para a educação, direto. Falou isso, né? Se eu conseguisse pegar aqueles 2, sei lá quantos bilhões, anunciou isso rapidamente, quer dizer, isso não se torna mais público, não se noticia, porque nós gostamos de crise. Nós gostamos de intercept, nós gostamos de renda, nós gostamos de factoides, né, jornalista Maressa? Nós gostamos de treta, nós gostamos de discussão. E o nosso país infelizmente para, e se desvia o foco e não se consegue avançar. Eu acredito que nós vamos avançar um pouco. Está acabando, tá? Eu quero fazer uma última pergunta para você. Das opções, a gente sempre divulga aqui no Conexão, inclusive... Sempre o contraponto. Um Camaro está sendo usado pela Brigada Militar ou Polícia Civil, não lembro agora. Acho que é a Polícia Civil. Eu acho que é a Polícia Civil. Aqui nós fizemos o contraponto, certo? Isso. Mas gente, posso fazer só um último comentáriozinho? Eu preciso de uma última pergunta, que ela é muito importante, mas vai lá, por favor. Mas o meu último comentário é o seguinte, ó. Aí vem de novo a habilidade do governo em fazer com que os fatos positivos sejam maiores do que os fatos negativos. Verdade, com certeza. Concordo. Os filhos não fiquem lá criando briguinhas. Mas pararam, faz 2 meses Olha já. só que interessante. Isso é verdade. O Bolsa Família sempre foi o seguinte, quando assumisse um governo de direita, o Bolsa Família ia terminar. Ele foi eleito e botou um 13º. Botou a mais, Osmar Terra, né? e não se deu quase ibope E aí nisso. não se deu ibope para isso. O governo mesmo não deu ibope para isso. Eu quero aqui numa pauta final, que eu acho que é e daí consenso outra coisa cobriu entre todos, logo em tá? seguida. Quanto tempo tem? 5 minutos? Tá, gente, 5 minutos. E vai ser bem objetiva essa pergunta. Acho que também é consenso aqui que a pauta, uma das principais pautas para o Brasil e para o mundo, é o combate à corrupção. Tá? É o combate. Agora, tem gente que é fã da Lava Jato, tem gente que não gosta da Lava Jato, que acha uma operação seletiva. Vocês, com tudo que aconteceu, e esse foi o início da nossa conversa, o vazamento das conversas pelo Intercept, entre outras coisas. O professor acabou de falar na Lava Jato o aproveitamento do que foi capturado junto aos criminosos. Vocês acreditam que a Lava Jato vai ser abalada? Essa é uma pauta muito importante para o Brasil. Ou apenas esses atores vão estar na berlinda agora? A Lava Jato continua e o combate à corrupção ele vai continuar no Brasil? Ou ele nunca aconteceu? Tem uns me olhando com uma cara assim. Eu acho que a Lava Jato está aí, é um fato, vai continuar com a sua força. Foram muitas prisões, muitas apreensões, muitas descobertas. Agora, se há pessoas que infringiram a lei, elas têm que ser afastadas também, independente se elas são ou não Pelo bem da Lava Jato. pertencem ou não ao Poder Judiciário. E eu concordo que o Moro vai sair fortalecido politicamente, mas eu acredito que como juiz, como uma pessoa da lei, frente ao resto do mundo, digamos assim, ele não vai mais poder atuar, não vai mais ter essa força.
Mas agora, para ser eleito para o Senado, estou apostando daqui a alguns anos, acho que é uma eleição certa. Professor, O STF ficou complicado para ele agora. Eu acho que se complica muito essa questão para ser um juiz, né, no ministro caso Moro, do STF. na cadeira do STF. Acho que ele Eu vai vou para à a tua política pergunta mesmo. Sobre a questão da Lava Jato. Acho que ela fez grandiosíssimas coisas em benefício do país, né? Prendeu gente de alto calibre, de alto coturno, enfim, né? Acho que fez, tinha que fazer. Errou em muitas coisas, eu acho, por exemplo, em vez de punir os responsáveis, puniu as empresas, né? Por exemplo, pediu recuperação judicial hoje ao Odebrecht, né? Pô, tinha 279 mil funcionários, hoje tem 40 mil. Quer dizer, pediu recuperação judicial porque está falida. Então, pega os caras que fizeram a corrupção, prende, sabe? Pune os caras que cometeram os ilícitos, mas não pune a empresa. Quer dizer, acaba liquidando com a própria Petrobras, sofreu muito com isso também. E eu acho também a questão da corrupção, de um modo geral, corruptus, vem de corruptus, é a ruptura do coração. Não é só questão do dinheiro. A corrupção é também aquela ruptura que há, né, do coração, que você, nos teus atos do cotidiano, das tuas coisas, inclusive no próprio juiz, né, o ex-juiz, né, é uma corrupção também, né, você tomar lado, tomar partido, favorecer, não fazer um julgamento justo, né, é um corruptus também, né. Então, é uma ruptura do coração. Né? Patrícia. Enfim. Bom, eu acredito também que a lei tem que estar acima de todos, independentemente de quem a descumpra, né, tem que sofrer as punições que sejam as punições que se prevê que sejam cumpridas, né? Mas eu acho que a Lava Jato ela tem um mérito que vai mudar, mudou a nossa história, né? Que é o seguinte: eu cresci num país que historicamente dizia o seguinte: cadeia era para pobre, né? E o que a gente viu é gente rica, poderosa, né, atrás das grades. E eu acho que isso é um exemplo muito importante para atos futuros. Eu acho que quando a gente viu o mensalão, a gente viu muitos operadores na cadeia. Mas quando a gente viu a Lava Jato acontecer, a gente viu as cabeças de todo o sistema ali presas de fato, né? Vamos pensar no que aconteceu, por exemplo, em todo o processo que envolveu o Estado do Rio de Janeiro. A gente tinha mais governador dentro da cadeia do que fora da cadeia. Então, tipo... Exato, todos, nós né? temos um ex-presidente, né? Benedito da Silva, todos. Eu acho que a Lava Jato, ela veio para ficar. Ela já passou por algumas dificuldades, realmente, mas ela cumpriu para o que veio. Né? E grande parte mérito do Sérgio Moro. Ele foi aguerrido, lutador. O único cara que eu ouvi dizer que é mais honesto que Jesus Cristo foi o Lula. O Sérgio Moro nunca falou que ele é mais honesto que ninguém. Pode ter errado, eu acho que a lei fica muito claro se há um ilícito. Ele mesmo diz isso, quero que comprove, quero que veja, quero que veja. Vamos examinar isso aí, vamos ver o que é fake, vamos não. Eu acho que ele vai sair fortalecido. Eu penso que a Lava Jato, como eu disse, veio para ficar. Há muita coisa a ser feita ainda. Não é à toa que nós estamos vendo um Congresso se fechando, um STF se enclausurando e tentando dar golpes de todas as formas para se livrar. Isso eu acho que é apenas ainda parte do problema que virá. Agora o Brasil precisa, como a Patrícia lembrou, nós temos 13 milhões de desempregados que estão esperando medidas. E nesse sentido eu acho que nós tínhamos que ser um pouco maior do que tudo isso. Pensar num Brasil unido. E olhar para frente e, claro, trabalhar para essa aprovação da Previdência, trabalhar para uma agenda positiva mínima que se realize e não levar sempre tudo para o terrorismo, e aí nós não avançamos nunca e estamos sofrendo. Quem sofre na última análise somos nós, contribuintes, como sempre. Quero agradecer a presença de Walter Kurrenbecker, diretor-geral da Ubra TV, Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio, e os jornalistas Astomiro Romais e Maressa Sampaio. Sejam sempre bem-vindos. Este foi mais um Conexão RS Debate.